Alô, Libiders, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos ter um episódio diferente trazendo uma releitura das 3 leis de Sanderson. Será que existe algo a mais do que a magia leve e a magia pesada? Hoje nós vamos trazer a proposta do escritor e worldbuilder C.R. Rowelson, onde ele diz que existe a magia também irracional e racional. Será que existe alguma diferença? Será que é tão específico assim? Interessou? Então, bora lá! Quando você começa a estudar um pouco mais sobre o worldbuilding, você uma hora ou outra vai esbarrar com Brandon Sanderson. Se essa hora não chegou, significa que não foi o tempo ainda. Brandon Sanderson é um escritor que ele tem como marca registrada histórias maravilhosas, sistemas mágicos ímpares e um worldbuilder incrível. E a partir dos seus estudos e das suas criações, ele desenvolveu algumas leis e algumas teorias que falam sobre os seus sistemas mágicos. Caso você queira saber mais sobre esses sistemas, eu vou deixar um cardzinho falando sobre a playlist dos sistemas mágicos e os vídeos que abordam todas as limitações e as suas características. O objetivo desse episódio é trazer uma ramificação das 3 leis de Sanderson e seu sistema mágico. Para Brandon Sanderson existem 2 tipos de sistemas de magia, o pesado e o suave. Para os escritores worldbuilder C.R. Rowelson, ele traz mais 2 ramificações, o racional e o irracional. Então, para ele, existem então 4 tipos de sistemas mágicos diferentes. O pesado racional, o pesado irracional, o suave racional e o suave irracional. Antes de a gente entrar nos 4 tipos de sistemas mágicos, eu gostaria de falar um pouco mais sobre magia. Magia é toda e qualquer habilidade que foge do normal, trazendo uma nova perspectiva e uma nova compreensão para todo aquele mundo e como ele funciona. Então a magia ela pode ser não apenas uma ilusão, uma bola de fogo, mas sim uma tecnologia, uma mutação ou outra qualquer capacidade que fuja do normal, tanto naquele mundo quanto no nosso mundo, trazendo uma outra perspectiva e uma outra forma de se pensar e de se ver aquela realidade. E agora, para a gente entender os 4 pontos da magia trazido por Rowelson, eu vou trabalhar um pouco sobre as questões dos eixos racional e irracional e suave e pesado. Quando a gente fala desse eixo principal suave e pesado, onde o próprio Brandon Sanderson já traz para a gente essa discussão, ele gosta de trazer uma questão de proporção, entendimento e porcentagens. Basicamente, para Rowelson, a interpretação da primeira lei de Sanderson consiste na compreensão do mundo a partir do seu leitor. Então, um sistema mágico mais pesado corresponde à forma de compreensão, o quanto ele entende daquilo que está acontecendo. Então, quanto mais próximo da compreensão de 100% daquele sistema mágico, ele diz que o sistema é pesado. E quando a gente fala mais de um sistema mais suave, é quando o sistema não é tão bem compreendido, trazendo uma forma um pouco mais suave. Então, para ele, entre 100% considera o mais pesado e o 0% de entendimento corresponde a uma questão mais suave, onde, obviamente, existe um espectro muito grande entre o 100% e o 0%. E para ele, quando chega aos 50%, do 0 ao 50%, ele entra ainda dentro de um padrão mais suave. E dos 51% até os 100%, ele entra num espectro mais de pesado. Como para o autor, se o sistema é pesado é a compreensão total do que está acontecendo e o do suave é a compreensão bem fraca do que está acontecendo, o que depende não é a complexidade, mas sim o entendimento. Como por exemplo o Super-Homem. Você entende todos os poderes do Super-Homem. Ele voa, ele tem uma super força, ele tem visão de raio-x, ele tem uma visão laser, ou seja, você entende tudo que o Super-Homem pode fazer. Então isso é um sistema pesado. Indiferentemente da complexidade do sistema, o importante é a sua compreensão. Por exemplo, você pega também as histórias do Nascido das Brumas, você não entende necessariamente o que está acontecendo, você não sabe o limitante dos poderes, você não sabe quais são os tipos de pessoas que podem ter uma capacidade, sim ou não. Então, indiferentemente da complexidade do poder, o fato de você não entender a real sistema de como é os Nascidos das Brumas, você vai ter uma dificuldade de entender o que está acontecendo e por isso é um sistema mais suave. Então, não indiferente se você está falando de um sistema complexo ou não complexo, o importante para o autor é a questão do entendimento que você quer desse sistema mágico. Se você entende 100% do que está acontecendo, é um sistema mais pesado. E se você não entende o que está acontecendo, está muito mais na subjetividade, ele é um sistema mais suave. E para o autor que traz essa proposta de trazer essa separação de suave e pesado e racional,
Vamos agora para o eixo do racional e irracional. Para ele, esse eixo corresponde então sim à complexidade e às relações e às regras desse sistema. Então, quanto mais racional esse sistema, mais é cheio de regras, mais é cheio de entendimentos, e quanto menos racional, ou seja, mais próximo do racional, mais subjetivo e mais as ideias abertas e sem regras são. Então você pode pegar a questão da complexidade do entendimento. Com isso, esse eixo que você vai de um lado para o outro, você realmente consegue entender. Vamos voltar para o super-homem. Você não entende necessariamente como funciona a questão e não vê muita lógica, porque você não sabe a relação que tem entre ele ter a capacidade de voar, ser imune à bala e ter uma visão de raio-x. Não existe uma lógica, uma anexa entre essas duas capacidades, entre todas essas capacidades. Então, por não existir essas regras e essas conexões, você pode dizer que o super-homem ele se encontra para uma capacidade mais irracional. Então, pegando nessa complexidade e dentro desse entendimento, apesar de você entender todos os poderes do super-homem, você não entende necessariamente como eles se relacionam, qual é a questão do sistema assim. Então, por você entender como funciona, mas não existir umas certas regras e limitantes para com isso, você pode considerar então que o super-homem ele é um sistema pesado, por você entender 100% do que está acontecendo, porém ele é irracional, porque você não entende as relações que existem dentro dele. Então, os poderes do super-homem, por exemplo, o sistema mágico que rege o mundo do super-homem, seria um sistema mágico irracional, porém pesado, sendo assim um sistema pesado e irracional. E como, por exemplo, Nascido das Brumas, apesar de ser algo que você não tem uma total compreensão do que está acontecendo, porém, de acordo com o decorrer das histórias e decorrer dos capítulos, você vai entendendo algumas regras e vendo que existe sim uma relação entre uma coisa e outra, você pode então considerar que sim, é um sistema mais lógico, racional, adentrando exatamente para o outro lado, considerando então um sistema mais suave pela sua compreensão, porém mais racional e lógico por ter essa relação entre os dois. Então você pode ver que você pode tanto ir para um lado para o outro dentro do perfil racional e irracional, e também você pode entrar dentro do eixo pesado e do eixo suave, seguindo então esses 4 quadrantes. Então eu gostaria de trazer então 4 exemplos bem legais para vocês terem uma noção de como funciona essa separação trazida por Howelson. Então, se você entende tudo do que está acontecendo, ele é um sistema pesado. Como, por exemplo, você entende tudo quais são as capacidades que o super-homem pode ter. Da mesma forma, no livro do Mistborn, do Brandon Sanderson, você também entende todas as capacidades que ele pode fazer. Conhecendo então toda essa complexidade, você pode considerar sim que é um sistema pesado. Porém, se você pega Stargate e o Senhor dos Anéis, você não entende necessariamente o que está acontecendo, as capacidades, as tecnologias, as coisas elas ficam um pouco mais nebulosas, então fica um pouco mais na subjetividade. Com isso, você percebe que eles são sistemas mais suaves. Porém, se você for pegar na questão das lógicas estabelecidas, não existe uma lógica por trás do sistema mágico do super-homem. Então, sim, ele é considerado um sistema irracional. Pesado, porém racional. Quando você pega o Senhor dos Anéis, ele é um sistema mais suave, porém você também não entende as relações de capacidades que tem entre o Anel, o Frodo, o Sam, as árvores, os orcs, os magos, o Gandalf, os fantasmas, as maldições, os elfos. Você não percebe uma relação muito intrínseca entre todas essas capacidades. Então, por você não entender, ele é um sistema mais suave. E por você não perceber essas relações, ele entra também entre um fator irracional. Então você pode tanto trabalhar nessa questão vertical, aonde você pode ser irracional nos dois lados. Por quê? Porque não tem uma conexão entre os dois. Ou você pode considerar uma questão, como por exemplo, Super-Homem e o Mistborn, aonde você trabalha a questão das diferenças, porém dentro de um padrão pesado e de um padrão suave. Então o que eu gostaria de trazer para vocês nesse ponto é você trazer essa ramificação de pensamento. Apesar de trazer que é possível sim você continuar seguindo as ideologias da primeira lei de Sanderson, aonde os sistemas pesados eles trazem a questão mais da compreensão da magia, do entender como funciona a magia, e do sistema mais suave, onde compreende mais uma questão de
trazer uma subjetividade de sistema, ele gosta de trazer essa questão mais profunda dessa microseparação, onde você pode também pensar numa questão racional e irracional, aonde você pode ter um sistema mágico irracional e suave, aonde não existe uma relação entre todas as magias e você não tem uma questão de querer explicar para o seu leitor como funciona isso. Você apenas quer mostrar as magias acontecendo, tanto numa subjetividade quanto sem muita explicação, sendo então um sistema mágico mais suave e racional. Porém, você pode querer mostrar algumas relações que existem dentro do seu sistema mágico, trazendo uma coisa um pouco mais mediana, indo um pouquinho mais para o racional, porém ainda dentro do aspecto mais suave. Você pode trazer também e subir para outra escala, chegando a uma escala mais pesada, porém ainda dentro do aspecto irracional do super-homem. Você entende tudo o que está acontecendo, porém você não percebe uma relação. E você pode chegar até o Mistborn do Brandon Sanderson, aonde ele traz todo o entendimento do sistema mágico, porém com todas as regras, todas as limitações e todos os pontos. Então, basicamente, o que esse novo autor, o C.R. Rowelson, ele traz para a gente na discussão das 3 leis de Sanderson é que o Sanderson ele trouxe o princípio base, aonde a compreensão da magia e o entendimento dela, com as suas regras, elas são pesadas. O não entendimento do sistema mágico e uma questão de mais subjetividade é o sistema mais suave. Porém, como Brandon Sanderson mesmo fala que é um aspecto, um espectro muito grande, simplesmente o Rowelson ele quis trazer para a gente qual seria esse meio termo. Então você pode chegar ao extremo a um lado, ao extremo do outro. O extremo suave, onde engloba o suave com o irracional. Um pouquinho mais para o centro, o suave racional. Passando um pouquinho mais para o lado do pesado, onde nós temos o pesado e irracional, e aquele ultra extremo, o pesado racional. Então, se você tem alguma dificuldade de entender como funciona o seu sistema mágico e você quer tentar categorizar ele melhor para trazer as vantagens e desvantagens desses 4 estilos diferentes, você pode tentar categorizar dentro desses 4 aspectos para tentar conseguir entender melhor como você gostaria de trazer isso. Ou seja, esse autor não quer quebrar a teoria do Brandon Sanderson. Ele apenas está trazendo um complemento onde você pode, então, não apenas trabalhar aquele suave irracional, que seria o suave clássico dentro do sistema do Brandon Sanderson, e você não precisa necessariamente ser o pesado racional, que é o pesado clássico do Brandon Sanderson. Você pode trazer esse meio termo. Então esse autor traz pra gente esse meio termo, onde é o pesado irracional ou o suave racional, que entra esse meio termozinho para você conseguir entender melhor os aspectos de todos eles. Então, se você gostou desse episódio, não deixe de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações e espalhar para todas essas mensagens do World Building para nós. Usem a abuso das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!